Se esse vídeo apareceu para você aqui agora, não é por acaso. É porque, no fundo, você já está pronto para ouvir algo que pode mudar a forma como você se enxerga. Não importa o que disseram sobre você ou o que você já viveu. O que importa é o que você vai fazer com isso a partir de agora. Esse vídeo é um lembrete. Você já é o suficiente. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente vai acreditar nisso. Olá, aqui é a Jéssica. E presta atenção, porque o sétimo tópico que eu vou trazer aqui é talvez o mais difícil de lidar, mas você estará pronto para ouvi-lo. Primeiro, comparação. Comparar a sua jornada com a dos outros pode sabotar a sua autoestima. Quantas vezes você já parou para perceber que você estava se comparando com alguém? Julgando o seu momento atual com o momento de sucesso de uma outra pessoa? Quantas vezes a gente pode olhar para alguém que já atingiu aquilo que tanto a gente quer atingir, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, e a gente pode se comparar, a gente pode se julgar por ainda não viver aquele momento. E muitas vezes a gente pode julgar a nossa própria jornada em comparação a esse momento que essa pessoa está vivendo, se esquecendo muitas vezes de todo o processo que a pessoa passou para chegar onde ela está hoje. Então muitas vezes a gente pode comparar o nosso momento atual com alguém que já chegou onde a gente quer. Isso destrói a nossa autoestima. É muito bom que tenhamos, sim, pessoas para nos inspirar, mas não pessoas para a gente ficar se comparando e julgando. Se formos nos comparar com alguém, a única pessoa com quem devemos nos comparar é com nós mesmos, com a nossa versão do dia anterior. É importante que você respeite o seu próprio tempo e o seu próprio processo e que você entenda que cada jornada é única, mas que também você não utilize isso como muleta, que você dê sim o seu máximo, que você se esforce, que você se dedique, mas sem se esquecer de que você já é o suficiente, que você não precisa comparar a sua jornada com a vida de uma outra pessoa. E que a sua jornada, pelo fato dela ser única, assim como a minha jornada, assim como a jornada de outras pessoas, essa diferença é o que torna tudo lindo e é o que torna tudo verdadeiramente especial. Essa diferença. Por mais que passemos por jornadas e dificuldades parecidas, ainda assim, cada pessoa vivenciou isso de uma forma diferente. Eu nunca vou ter como saber exatamente a forma como você se sente, mesmo que a gente esteja caminhando na mesma direção. Assim como você não tem como saber exatamente como eu me sinto, mesmo que a gente se identifique, mesmo que tenhamos muitas coisas em comum. Então perceba que a comparação é uma das maiores ilusões que existem. Tá gostando desse vídeo aqui até agora? Então clica aqui embaixo e já deixa o seu like. Assim, além de ajudar o canal a crescer, você também permite que esse conteúdo chegue para mais pessoas que querem ou precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Segundo, vulnerabilidade. Reconhecer as suas dores e falhas é um ato de coragem. Quantas pessoas hoje tentam esconder a própria dor, tentam fingir que está tudo bem, quando na verdade por dentro essas pessoas estão sangrando? Quantas vezes você já disse tudo bem ou está tudo bem, quando na realidade você não estava bem? E tá tudo bem, você não precisa expor sua vulnerabilidade para todo mundo. A gente tem que saber os lugares e as pessoas da onde a gente pode desabafar, onde a gente pode verdadeiramente ser vulnerável. Porque se a gente for vulnerável em qualquer lugar com qualquer pessoa, a gente corre o risco de, depois dessa vulnerabilidade, esse nosso momento de tanta coragem de a gente se abrir, de a gente desabafar, se tornar algo que pode vir a nos prejudicar. Porque dependendo de para quem você contar, se você tiver um desentendimento com essa pessoa ela pode vir a querer te expor. Então é importante que você realmente tenha contatos de confiança, mas que você saiba fazer essa pré-seleção, para você também não cair em armadilhas. Por que é tão importante a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade? Porque por mais que muitas vezes possamos querer ser perfeitos ou não ter crises existenciais, nós somos seres humanos, estamos aqui passando pelo nosso processo de expansão da consciência. Então, vão existir momentos em que vamos nos sentir mais fragilizados e a gente precisa admitir isso, mesmo que seja só pra gente, porque senão a gente vai ficar carregando um peso desnecessário.
Porque quando a gente finge que tá tudo bem, até pra gente mesmo, quando a gente se engana, quando a gente se auto-engana, a gente acaba carregando um peso maior. Porque às vezes a gente não entende porque as coisas estão mal e a gente quer chorar, às vezes quer desabafar, mas fica com aquilo entalado na garganta, fica com aquilo preso. E daí isso, de reprimir os sentimentos, vai atrapalhar na nossa própria jornada. Por isso que é tão importante que a gente saiba aquilo que a gente está sentindo e que se a gente não tiver uma rede de apoio, se a gente não tiver pessoas de confiança, que nós mesmos possamos nos apoiar, que nós mesmos possamos olhar para as nossas dores e trabalhar, curar essas feridas, porque só assim a gente verdadeiramente vai conseguir evoluir na nossa vida. É olhando para aquilo que dói, que muitas vezes a gente não quer olhar. É fazendo esse trabalho interno e reconhecendo que sim, todos nós de alguma forma somos vulneráveis. Tá gostando desse vídeo aqui até agora? Então clica aqui embaixo, se inscreve no canal, porque aqui você sempre terá conteúdos de valor. 3. O agora. O passado não pode ser mudado, mas o presente é o lugar onde a transformação acontece. O poder do agora na nossa vida é extremamente importante. Se estivermos atentos ao que está acontecendo e não o tempo todo preocupados com o futuro ou pensando, remoendo aquilo que já passou, vamos viver mais em paz. Uma das grandes causas do sofrimento da humanidade é estar sempre ansiosa com o futuro ou remoendo acontecimentos passados. E isso traz muita dor, porque a gente nem vive esse momento, a gente acaba ficando no piloto automático, nem resolve o passado e nem vai adiantar o futuro. Então é importante que o máximo de tempo possível que a gente conseguir, que a gente esteja presente naquilo que a gente está fazendo, que a gente faça aquilo que a gente está fazendo com intenção e não apenas no piloto automático. Porque, além de tudo, isso nos liberta de muitas dores e sofrimentos desnecessários. Porque muitas vezes isso que a gente está pensando, seja sobre o passado ou sobre o futuro, a gente não vai ter como resolver naquele momento. Então, não adianta gastar a nossa energia naquele momento com essa situação. Então procure sempre focar a sua atenção naquilo que você está fazendo, seja na sua respiração. Se você está trabalhando, por exemplo, o que é que você está fazendo no seu trabalho naquele momento? Se concentre naquilo que você está fazendo, estando atento aos detalhes do que existe naquele momento. Como está o dia naquele momento? Está um clima agradável? Está um calorão? Está chovendo? Está fazendo sol? Você está escrevendo? Você está lendo? O que você está fazendo naquele momento? Por exemplo, quando você vai lavar a louça, você sente a água caindo nas suas mãos? Você sente a espuma do sabão? Ou sua mente está divagando o tempo todo? Está pensando em outras coisas? Então, todos esses são momentos que a gente tem para se conectar com o aqui e o agora. Depende só da gente querer e dedicar os nossos pensamentos e a nossa mente para esse momento atual. Eu sei que não é fácil, mas é completamente possível. Mas para isso vai demandar muita energia sua, é claro. O seu passado, aquilo que você fez, aquilo que aconteceu com você, não tem mais poder sobre você hoje, a menos que você decida que tem. Hoje você pode escolher construir um futuro diferente, do qual você vem construindo até o presente momento. 4. Você não precisa estar pronto para começar. A ideia de esperar o momento perfeito é uma armadilha da mente. E como dizem, a mente mente. Então, se você fica esperando sempre o momento perfeito para agir, o momento perfeito para as coisas acontecerem, o momento perfeito para você tomar uma atitude diferente da qual você vem tomando até hoje, saiba que você está se enganando. Porque esse momento é o único momento que existe. Você não tem como fazer nada no futuro. Você também não tem como fazer nada no passado. Mas hoje você pode fazer o que você quiser. Talvez tirar aquele projeto do papel. Talvez começar a acreditar verdadeiramente no seu potencial. Talvez começar a caminhar. Por exemplo, vamos usar exercício físico aqui. Você pode dizer, eu queria muito começar a correr, mas ainda não tenho um sapato adequado para isso. Eu vou te dizer que tem um cara que ele corre descalço. Mas, tudo bem, vamos supor que você realmente quer um sapato e que você precisa desse sapato. Você pode começar caminhando, não é obrigado você começar já correndo. E aos poucos, conforme você for se organizando ou conforme você comprar um sapato, você começa a correr. Mas você já se coloca em ação para aquilo que você quer hoje, não é amanhã.
Então, se, por exemplo, você quer ser alguém mais saudável, é hoje, fazendo renúncias na sua alimentação de coisas que podem ser gostosas, mas que a longo prazo vão te prejudicar. É começando a incluir na sua vida mais frutas e verduras. É assim que você vai construir a sua versão mais saudável. Mas não é esperando amanhã um momento perfeito, ter todas as condições para fazer aquilo que você quer. Porque hoje você já tem o suficiente para pelo menos começar. Todos nós já temos todas as ferramentas necessárias para fazer aquilo que queremos fazer, nem que seja para dar o primeiro passo. A gente pode até pensar, mas um mendigo, por exemplo, na rua, ele não tem condições nenhuma. E eu vou te dizer, um mendigo na rua, ele tem condições de pelo menos começar a sair daquela situação. Por mais duro que isso possa parecer. Vou te contar uma coisa que aconteceu recentemente comigo. Eu estava passando na rua e tinha uma senhora pedindo esmola. E essa senhora, pouco antes de eu chegar até ela, ela estava dando um sorriso. E esse sorriso dela foi o que me fez dar mais vontade de ajudá-la. Então, olha só o diferencial. Quantas pessoas pedindo ajuda a gente vê com um sorriso no rosto? Poucas, raríssimas. Ela se diferenciou por isso. Ao se diferenciar por isso, ela já conseguiu conquistar mais uma pessoa. Por exemplo, vamos supor que você tem vontade de começar um canal no YouTube. E aí você diz, mas eu não tenho um microfone, mas eu não tenho luz. Aí eu vou te dizer aquela seguinte frase, pelo menos você deve ter um celular, ou você está assistindo pela TV, mas provavelmente você tem um celular. Então se você já tem um celular, você já tem tudo que precisa para começar. Você pode ainda não entender tudo completamente, você pode não ter a melhor iluminação, o melhor áudio, mas você já tem o necessário para começar. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Essa é a verdade. Tem até uma história bem interessante que aconteceu recentemente que eu pude observar uma moça fazendo, mas talvez eu conte em um próximo vídeo. Ou se você quiser, me diz aqui embaixo que eu conto para você essa história. Essa história é sobre quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. 5. A voz interna que você alimenta. Você já percebeu quando você acorda mal-humorado e você vai só reclamando das situações? As coisas parecem que estão ali te prejudicando de propósito? Parece que tudo vai dando errado, parece que tudo naquele dia fica meio amargo. E você também já percebeu quando você começa o dia bem, mesmo que você não tenha acordado de bom humor, mas quando você se permite se colocar na sua melhor versão e você internamente fazer essa regulação e pelo menos não ficar em um estado de reclamação e se colocar em um estado de gratidão e não de reclamação, pelo fato de já ter pelo menos acordado, estar respirando, estar andando, estar fazendo aquilo que você precisa fazer? Já percebeu quando a gente se coloca nessa postura de gratidão, parece que o mundo se abre e sorri pra gente? Então, quando a gente muda o nosso diálogo interno, quando a gente muda as vozes da nossa cabeça, a gente pode mudar a nossa realidade. O que é que você tem dito para você hoje? Que você não pode, que você não consegue, que a vida é difícil, que para você as coisas sempre dão erradas? Ou você tem constantemente colocado na sua mente que você pode, que você consegue, que você é capaz? Porque eu vou te dizer, se você não fizer esse trabalho mental, a sua mente ela não vai te favorecer todos os dias, não. É você se dedicando para transformar os seus pensamentos que as coisas começam a mudar. O problema é que muitas pessoas esperam vir um sentimento bom, vir a sensação boa para fazer as coisas, para pensar positivo, quando na verdade nós que temos que colocar energia para pensar positivo, para agir de forma positiva e para falar de forma positiva. Quantas vezes a gente se encontra em situações desafiadoras e se não formos nós para pensarmos positivo, para enxergarmos o aprendizado que existe por trás daquela situação, a gente vai ficar simplesmente num local de reclamação. Porque nem sempre a gente vai ter um ombro amigo. E mesmo quando a gente tiver esse ombro amigo, não depende dele mudar a nossa mentalidade, e sim de nós mesmos a cada dia trabalhar o nosso diálogo interno. 6. A beleza de recomeçar. Não importa quantas vezes você já caiu, mas sim quantas vezes você decidiu levantar. Muitas vezes nós seremos falhos e vamos cair, vamos querer desistir, vamos pausar temporariamente. Mas o importante é a gente recomeçar, a gente recalcular a nossa rota, a gente fazer de uma maneira diferente aquilo que a gente estava fazendo e talvez não estava funcionando.
Então não importa quantas vezes a gente vai cair, 1, 2, 3, não importa. O importante é quantas vezes você se levanta e você vai buscar novas soluções. Você vai buscar fazer as coisas de uma forma diferente e você faz, mesmo que no meio do caminho você caia de novo. E aí você levanta e pensa, o que é que deu errado dessa vez? Como é que eu posso fazer diferente para dessa vez funcionar da forma que eu quero? Você só não pode desistir. 7. Se perdoar. Esse aqui talvez seja um dos tópicos mais difíceis. Muitas vezes é mais fácil a gente perdoar o outro do que a gente perdoar nós mesmos. Porque sim, nós somos os alecrins dourados que somos perfeitos, não é mesmo? Quantas vezes sentimos essa dificuldade? Podemos até perdoar o outro, mas não nos perdoamos. Mas temos sempre que lembrar que nós somos seres humanos comuns. Por mais que sejamos especiais pelo fato de sermos únicos, ainda assim somos comuns, ainda assim vamos ter os nossos desafios. Então é extremamente importante que você aprenda a começar a se perdoar, porque senão fica você com um chicote em você mesmo. Ai, porque eu fiz isso, ai, porque eu sou assim, ai, porque eu sou assado, e você mesmo cria o seu próprio inferno. E a sua vida, muitas vezes, ela poderia ser muito melhor se você se perdoasse. Se você aprendesse com aquilo que você fez, olhasse para o seu equívoco, não voltasse a repetir, mas se perdoasse. Entendesse que naquela época, que naquele momento você agiu daquela forma, porque era a única forma talvez que você saberia agir com relação àquela situação ou àquela pessoa. Então aprenda a se perdoar, a aprender com seus equívocos, começar a fazer diferente e levar o seu passado como um aprendizado, mas não como um peso. 8. Você é o autor da sua história. O passado pode ser um capítulo, mas não precisa ser o final. Quantas vezes podemos ficar presos ao passado, quando na verdade temos hoje todo o potencial para construir tudo aquilo que desejamos? O seu passado ele não define a sua história completa. E hoje você pode começar a agir de uma maneira diferente, se permitindo ser o autor da sua história e não apenas um espectador. Essa vida, essa história, essa jornada, ela é sua. Então, aproveite da melhor forma e dê o seu máximo. Se você fosse esquecer de tudo que eu te falei até aqui, lembra só dessas coisas que eu vou te dizer agora. Você é o suficiente. Não importa as dificuldades que você tem, importa o que você faz com isso. O seu passado ele define quem você foi um dia, mas não quem você é hoje. Então, não se faça de refém dos seus equívocos passados, mas aprenda com eles. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!